Bom dia, queridos alunos, sétimo ano, quem vos fala é o professor Roberto. Estou aqui para nós trabalharmos nosso primeiro videoaula da disciplina de redação. Os alunos que estiveram presentes em sala de aula nos últimos dias das aulas presenciais sabem do que eu estou falando. Essas atividades foram propostas em sala de aula. E lá na oportunidade eu falei com os alunos, que eles fizeram presente, que nós não estávamos de férias, apenas iríamos passar um momento confinados em casa, confinamento social. Mas que para nós não ia mudar muito, nós iríamos ficar em nossas casas e fazer de nossas casas as salas de aula. Bem, alunos, o que acontece é que alguns alunos lá não se fizeram presente, não receberam as coordenadas do professor Roberto em sala de aula. Então está aqui as coordenadas, tá? Vocês, esse cronograma da atividade de redação, tá? Trabalhar, como vocês sabem, redação nós trabalhamos o livro de Gênero, Leitura e Análise e Gramática. Na atividade aqui está o cronograma de tudo que nós iremos tentar inicial. Quando terminar essas atividades, se for assim preciso for, nós iremos elaborar novos cronogramas. Mas por enquanto nós vamos trabalhar no cronograma apresentado em sala de aula. Então nesse cronograma apresentado em sala de aula estava aqui livro de gramática, atividade de gramática, atividades atualizadas e corrigidas em sala de aula, as páginas 24 a 34. Então essas atividades já foram corrigidas. Então nós não iremos voltar para essas atividades porque elas já foram corrigidas em sala de aula. Então quem não respondeu, aproveitar para responder. Retifiquei essa afirmação aqui. Retifiquei aqui essa informação. Aqui. Portanto, os alunos que estiverem com as atividades do projeto atrasadas, se faz necessário a atualização das atividades, realizando as atividades que se encontram atrasadas. Então, tem que fazer as atividades atrasadas, porque nós só iremos trabalhar onde nós paramos em sala de aula, tá bom, turma? Então, vamos lá. Essa nossa videoaula, nós iremos trabalhar essas duas atividades. Leitura e interpretação do conto A Árvore de Natal na Casa de Cristo, na página 6 até a página 8. E realizar a atividade da página 9. Observe que é só uma página de atividade. E leitura e interpretação do conto da utilidade dos animais, que é na página 10 e 11. E realizar a atividade da página 12 e 13. Então essa videoaula que eu vou postar para vocês é para vocês realizarem estas duas atividades, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já fizeram. Mas para aqueles que se encontram atrasados, eu irei postar esse videoaula para que eu possa auxiliar vocês na realização destas duas atividades. Então vamos lá para o livro de vocês. Gênero, Leitura e Análise é o livro, tá bom? Está o primeiro texto. A Árvore de Natal na Casa de Cristo. Tá? Então, turma, vocês irão realizar a leitura desse texto, A Árvore de Natal na Casa de Cristo, tá? É um texto que tem lá página, nosso primeiro texto. Então acompanhe aqui. Página 6. Página 7. Página 8. Então, vocês irão realizar a leitura desse texto. Tá? E logo após a leitura desse texto, vocês irão realizar as atividades propostas da página 9. Certo, turma? Mas antes disso, vamos contextualizar o que vem a ser esse gênero conto. Já foi contextualizado em sala de aula. Então, o gênero conto é um gênero textual em que a narrativa é sempre curta. E essa qualidade do conto acarreta outras características, como poucos personagens, esquemas temporais e ambiental mais simples, e uma ou poucas ações,
o que não permite tramas secundários, diferentemente de gênero narrativo mais longo, como a novela e o romance, certo? Então, são pontos no gênero textual narrativo curta, narrativa sempre curta. Aqui nós estamos vendo uma exceção, uma narrativa mais longa, né? Uma narrativa mais longa. O que não quer dizer que são as narrativas do gênero conto, que são narrativas mais curtas. Então, sem mais delongas, vocês vão fazer essa narrativa. E após fazer essa narrativa deste conto, tá bom? Vocês irão realizar as atividades propostas. Que atividade, professor? Vocês vão me acompanhar aí no livro físico, como eu estou aqui. E eu vou ajudar vocês aí na introdução das narrativas. Vamos lá, sem mais delongas. Está aí. Vocês têm a narrativa, a resposta aí da página 9 do livro, de gênero, leitura e análise. Então a primeira pergunta dessa narrativa, desse texto, A Árvore na Casa de Cristo, a primeira pergunta é: o que ocorreu na passagem? Sentou-se e encolheu-se, sem poder retomar o fôlego de tanto medo. E bruscamente, pois foi muito rápido, sentia um grande bem-estar às mãos, e os pés tinham deixado de doer, e sentiam calor, muito calor, como ao pé de uma estufa. O que aconteceu com o menino aí, nessa narrativa? O que aconteceu? Vocês vão responder após a leitura deste conto, A Árvore de Natal na Casa de Cristo. A segunda pergunta: reflita e escreva sobre a diferença entre os natais descrita abaixo. Aqui vocês estão vendo no livro físico, eu não posso ir até lá, pois o livro do professor é diferente do livro do aluno. Vocês estão vendo aí, entre colchetes, né? 3 reticências. Quer dizer o que, professor? Quer dizer que tem mais contexto escrito aí. Mas o interessante para vocês responderem é só o contexto que está daí por sequente. Ou seja, na narrativa A, está escrito assim: é um pinheiro, uma árvore de Natal, onde há muitas luzes, muitos objetos pequenos, frutas douradas e em todos os bonecos e cavalinhos. No quarto há crianças que correm, estão bem vestidas e muito limpas, riem e brincam, comem e bebem alguma coisa. Fechou aspas. Então quer dizer que vocês vão refletir sobre esse trecho. O trecho B: que claridade, a maravilhosa árvore de Natal. E agora não é um pinheiro, nunca tinha visto árvores semelhantes. Onde se encontra então nesse momento? Tudo brilha, tudo resplandece, e em torno por toda parte boneco. Mas não são meninos e meninas, só que muito luminosos. Então, nós vemos aí a introdução do discurso direto, e vocês irão contextualizar a diferença que acontece nesses dois textos descritos. Então você vai dizer: no texto A, professor, na narrativa A acontece isso, isso e isso. Já na narrativa B, acontece isso, isso e isso, referente a quem? Ao Natal. Então, para isso, é preciso fazer uma leitura criteriosa sobre a árvore de Natal na Casa de Cristo. A terceira pergunta. Aí nós vamos trabalhar um pouquinho da gramática. No trecho, de novo, entre parênteses, reticências, quer dizer que existe mais texto contrito nesse parágrafo. Só que para nós só é interessante trabalharmos no que está destacado, tá bom? Retirado desse trecho. Pegou o seu gorrinho abandonado no leito e, sem fazer ruído, saiu do cômodo. A palavra destacada é um substantivo ou adjetivo? É a pergunta. A palavra cômodo, aí no trecho destacado, é um adjetivo ou um substantivo? Qual o significado? Ela tem a mesma função da frase como é cômodo aqui? Por quê? Então, vocês estão vendo aí duas palavras escritas de maneira idêntica, porém com sentidos que aí você vai me dizer se é um substantivo ou se é um adjetivo. Como, professor?
O que vem a ser substantivo? Substantivos são as palavras que designam os seres. Então, tudo que tem existência é chamado de substantivo ou objetos substantivados. E o que vem a ser os adjetivos? O adjetivo é a palavra que qualifica o substantivo. Então, quando for tirado no trecho aí, vocês vão me responder se a palavra cômodo, destacada na primeira estrofe, no primeiro trecho, esse cômodo, ele é um substantivo e um adjetivo. Depois você vai me dizer qual o significado. E se ela tem a mesma função na frase. Na frase, como é cômodo aqui. Tá bom, turma? E você vai me dizer por quê. Beleza? A quarta questão está escrita aí. No conto, uma criança passa sua curta existência privada de sua dignidade e seus direitos fundamentais. A árvore de Natal na casa de Cristo foi construída por ele, para aqueles que não tiverem a sua na terra. Você acha justo que, conforme o texto, somente após a morte uma criança tenha direito à dignidade? Aí vocês vão dizer a resposta. Vocês vão contextualizar. Não bote sim, não, que o professor Roberto não aceita isso. Você vai contextualizar. Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá bom, turma? A quinta pergunta, agora nós vamos ver aí a estrutura da narrativa. Que tipo de narrador identifica neste conto? Que tipo de narrador? Que tipo de narrador? E quais são os tipos de narrador? Nós temos o narrador observador, que é aquele que não participa da história, ele apenas observa o desenrolar dos fatos narrados, mantendo um certo direcionamento destes, ou o narrador personagem, que é aquele que participa atentamente do texto, da narrativa. Tá bom, turma? Passando agora para o nosso próximo conto, da utilidade dos animais. Vou ajustar aqui. Está aí. Nosso texto número 2. Da utilidade dos animais. Então, vocês vão fazer a narrativa desse texto. Vão fazer a narrativa. Esse texto é um texto curto, tá? Vocês vão ler o texto. E após a leitura desse texto, após a leitura desta narrativa, que é da utilidade dos animais, tá? Aqui nós estamos vendo notícia e não notícia, se faz a crônica de Carlos Drummond de Andrade. Foi lá em São Paulo, da Companhia das Letras, Carlos Drummond de Andrade, o grande Carlos Drummond de Andrade. Após vocês fazerem a leitura desse texto, vocês irão me responder os nossos quesitos. Então, agora vocês de maneira física, vão agora até o livro, por favor. Livro de Gênero, Leitura e Análise, página 12, para nós podermos ajudar vocês na resposta dos quesitos propostos. Beleza? Todos estão lá? Joia! Então vamos lá. Página 12, livro Gênero, Leitura e Análise, primeira pergunta. É perguntada aí. Embora seja um texto predominante narrativo, o conto pode apresentar outros tipos textuais, como dissertativo, isto é, a defesa do ponto de vista e argumentos, para convencer alguém. Retire do primeiro parágrafo do texto o argumento utilizado pela professora para convencer seus alunos de que devem proteger os animais. Então, o que é um parágrafo? Nós sabemos que um parágrafo é onde começa a narrativa e onde termina daquela estrofe, daquele trecho. E depois do parágrafo, você começa a introduzir outros conhecimentos no seu trecho, no seu texto. Então, eu quero que você retire no primeiro parágrafo. Onde é que está, professor, o primeiro parágrafo? Vamos lá no primeiro parágrafo. Aqui está o primeiro parágrafo. Terceiro dia de aula, até todos ajudam. Então, aqui é o primeiro parágrafo. Então, nesse primeiro parágrafo, vocês vão me dizer, né, qual é o argumento utilizado pela professora para convencer seus alunos de que devem proteger os animais. Então, está aqui, tá bom? Vocês vão me dizer qual é esse argumento. Joia, turma? Beleza. Então, vamos à segunda pergunta. Na segunda pergunta, no conto, durante o desenrolar da cena,
Algumas falas expressas pelos alunos mostram que a professora contradiz o argumento que você transcreveu na questão anterior. Copie uma dessas falas. Então, vocês vão achar esse trecho que vocês acreditam da primeira questão e vai trabalhar agora com a segunda questão. Se durante esse texto, todo o texto que você leu, né, agora o texto total, depois de ter tirado do primeiro parágrafo, se durante esse texto, todo o texto, algum desses parágrafos contradiz ou não do que a professora escreveu. Se contradiz, você vai escolher os parágrafos e vai escrever, professor, o quarto parágrafo, ou o primeiro parágrafo, ou o segundo parágrafo, ou o terceiro, tá? Então, vocês vão dizer se o argumento que você transcreveu na questão anterior se contradiz durante a narrativa de todo o texto. Beleza? Joia, show de bola. Então, vamos agora ao terceiro parágrafo, o terceiro quesito. No terceiro quesito diz assim: no primeiro parágrafo do texto, então lá onde nós já tivemos, tá? Primeiro parágrafo do texto, vamos até lá. Joia. O primeiro parágrafo do texto. No primeiro parágrafo do texto, do texto 1, podemos perceber duas vozes diferentes, a quem elas podem ser atribuídas na ordem em que aparece no texto. Aí vocês vão ver. Questão A, a um aluno e a professora. Questão B, ao narrador e ao autor. Questão C, ao narrador e à professora. Questão D, a professora e ao autor. Questão E, ao narrador e a um aluno. Ah, eu acredito, você vai me responder, vai selecionar a opção A, B, C, D ou E. Você vai escolher, beleza? Quarta questão. Algumas obras literárias, como os poemas e até mesmo os contos, podem ser escritos a partir de um mote. O que é um mote? O mote é um provérbio. E o que é o provérbio, professor? Provérbio é um pensamento, uma frase retirada de algum livro, e etc., que serve a um artista como ponto de partida para o desenvolvimento de sua obra. Por essa razão, o mote, que é um provérbio, muitas vezes resume toda a obra. Dentre as alternativas a seguir, indique aquela que poderia ter servido de mote, de provérbio, a Carlos Drummond de Andrade, e a seguir indique aquela que poderia ter servido de mote a Carlos Drummond de Andrade para escrever o conto da utilidade dos animais. E aí você tem a opção A: os animais são muito úteis ao ser humano. Questão B: como podemos amar os animais se o violentarmos e matarmos? Questão C: muitos animais devem ser amados e respeitados. Questão D: as pessoas sempre protegem os animais. Questão E: quando respeitamos os animais, eles não nos fazem mal. Aí você vai precisar ler o texto com muita atenção para poder responder. Qual das alternativas A, B ou C está conforme a visão de Carlos Drummond de Andrade, onde ele retirou para escrever o conto da utilidade dos animais. Beleza, turma? Show de bola. Então vamos lá. Prosseguindo. A quinta questão diz assim: analise o trecho. Se vocês quiserem pintar a parede do quarto, escolha um pincel de texugo. Parece que é ótimo. Essa aí está no quinto parágrafo. Cadê o quinto parágrafo, professor? Vamos lá. Primeiro parágrafo está aqui. O segundo parágrafo está aqui. O terceiro parágrafo está aqui. Aqui. O quarto parágrafo está aqui. E o quinto parágrafo? O quinto parágrafo é esse. Então, se vocês quiserem a parede do quarto, vamos achar aqui. Aqui. Se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem pintar a parede do quarto, escolha o pincel de texugo. Parece que é ótimo. Aqui está. Então, considerando esse trecho, podemos afirmar que a professora expressa um posicionamento de certeza
de que o episódio de texugo é bom? Vamos pensar, aí vocês vão fazer a leitura e vai ver, tá joia? E vai responder-me por quê? Se não, se sim e por quê? Não bote só não e não escreva só sim, porque não é isso que eu quero. Eu quero que você diga sim e aí contextualize de acordo com o texto. Não contextualize de acordo com o texto. Show de bola? Aí a questão A do quinto quesito. A questão B diz assim: que elemento no trecho deixa claro esse posicionamento? Aí é nesse mesmo trecho, tá? Nesse mesmo parágrafo aqui. Vocês vão me responder que elemento não deixa claro esse posicionamento. Você vai escolher esse elemento e vai me dizer, beleza? Vai transcrever ele, vai dizer por quê, de acordo com a sua justificativa. A questão C, perdão. A ambiguidade é um fenômeno da linguagem que tanto pode enriquecer o texto quanto gerar um problema de sentido. Então, a ambiguidade é o quê? Duplo sentido, isto é, dois ou mais significados. É um problema desse tipo que podemos identificar nesse trecho. Indique o termo ambíguo e explique as três leituras possíveis. Neste mesmo parágrafo, turma. Beleza? Então, vocês vão me dizer a ambiguidade. Vai dizer, escolher esse texto, qual é essa frase, e vai me dizer a ambiguidade. Que ambiguidade está acontecendo? Você vai justificar a ambiguidade. Tá? Beleza, turma? Show de bola. Vamos lá, questão D. E última questão dessa videoaula. A questão D diz assim: um dos alunos compreendeu o termo principal de texugo da maneira não pretendida pela professora. Transcreva a fala em que ele expressa a sua confusão. Então você vai precisar fazer a leitura do texto e aí vai me transcrever exatamente a fala do aluno que expressa essa confusão. Beleza, turma? Então, o que nós temos por hoje nessa videoaula para vocês são esses dois textos para vocês lerem e fazer atividades propostas. Páginas 9, como está lá no cronograma. Página 9 do texto A Árvore de Natal na Casa de Cristo. Vocês vão responder 5 questões da página 9. E, do mesmo jeito, da utilidade dos animais, este conto, vocês vão responder depois da leitura, atividade da página 12 e 13, que são os 5 quesitos. Questão A, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, turma? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês boa leitura, bons estudos. Fique com Deus e até a próxima videoaula, se assim o nosso Deus permitir. A todos, fiquem firmes e bons estudos. Tchau.